Seja bem-vindo a mais um Café com Name. E o Café com Name de hoje promete. Você vai saber por quê. Antes de mais nada, esse programa que eu tenho de Café com Name tem um objetivo: de levar para você informações que você tenha insight, novos conhecimentos e que você, acima de tudo, ponha em prática. Agora eu vou te pedir o seguinte: dá uma olhada nos outros episódios do Café com Name, compartilha com as pessoas que você acredita que precisa, principalmente desse conteúdo que a gente está aqui, uma sexta sim, uma sexta não. Se você está assistindo gravado, assiste os outros episódios e curte o canal do Paulo Name. Eu estou hoje com uma psicóloga que vai falar sobre saúde mental. Por que saúde mental é tão importante nas empresas? Por que que os jovens hoje têm tanto problema de ansiedade? Eu estou com Lara Calisto e que... Produção, palmas, é minha nora! Exatamente! Minha nora. Ela não queria que contasse, acho que esse segredo não, mas é minha nora querida que faz o meu filho feliz. Mais uma menina competentíssima e que, acima de tudo, é especialista em saúde mental. E aí, de bate-pronto, a gente não combina nada, né? Então eu já vou fazer a primeira pergunta. Por que as pessoas estão tão ansiosas? Olá! Então, quando a gente fala, né, de ansiedade hoje, Paulo, a gente fala de uma ampla características, discussões que levam a gente a chegar à conclusão da ansiedade, né? E entendendo melhor um pouco sobre a ansiedade, ela é algo que faz parte da gente, é um instinto do nosso corpo, né? Mas com o passar do tempo, com o passar da sociedade, hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então a gente está acostumado, nosso cérebro está acostumado a receber estímulos o tempo todo. E isso envolve muito a ansiedade, né? Quando a gente fala de por que que eu estou ansioso e não tenho a resposta do porquê, é porque eu estou dentro de um contexto extremamente imediatista, né? Em que a gente tem ali um feed para rolar, a gente tem um emprego que tem que me colocar numa posição muito alta, tem que ser rápido, é uma faculdade que eu não quero mais fazer de 5 anos, eu quero agora de 2, é um curso técnico que é mais rápido e eu vou chegar no mercado de trabalho mais rápido, né? Então, é tudo muito para ontem, né? Isso até Balme, né, que é um escritor de livros, de contos de psicologia, filosofia, ele fala sobre isso, né, a liquidez dos amores atualmente. Mas isso não está só relacionado às questões passionais, mas eu acho que também porque a profissão também é um dos nossos amores, né? A gente também se apaixona por aquilo que fazemos. Então, isso também envolve a ansiedade, né? O que eu quero ser logo, né? Eu quero ser logo e para ontem. Mas, Lara, será que não dá para chegar para essas pessoas ansiosas, abrir a cabeça, colocar um chip para dizer que não existe comprar feito? Que o gostoso é viver o processo, que a maturidade ensina. Olha só, uma vez eu fiz uma mentoria para uma advogada e ela comparou a vida dela com a vida de uma colega. E a vida de uma colega muito bem já avançada financeiramente, mas de conhecimento parelho com ela. E eu fiz uma pergunta, vem cá, a sua colega está numa vida financeira porque ela construiu a vida financeira dela ou porque a vida financeira dela foi construída por outra pessoa? Ela casou com um médico, estava vivendo financeiramente muito bem. Ela fez, mas por que que eu não tenho essa sorte? Eu disse, você atribui a sorte você escolher um marido? Muitas vezes às vezes a pessoa pede um marido, eu quero um namorado lindo, bonito, rico, mas o cara é cachaceiro, preguiçoso, né? Então tem que saber o que pedir. Mas as pessoas estão sempre se comparando uma com outra. E esse negócio de achar que tudo é para ontem, as pessoas precisam entender que precisa viver o processo. E uma das coisas assim que mais a gente quer saber, a gente está aqui com um caderninho cheio de perguntas que a gente abriu durante essa semana para esse encontro. Para você ter ideia, eu já lhe convido para uma palestra porque eu já tenho um público querendo ouvir tudo isso que eu sei que você tem de conhecimento.
Mas essa ansiedade não é tropeçar nas pedrinhas? Com certeza, com certeza. E quando você fala dessa questão, né, de compreender o processo do que eu estou construindo, é uma estrutura do ser, né? A nossa personalidade, ela é construída. É tanto que o transtorno de personalidade, ele vem através de uma infância mal vivida, de uma infância cheia de traumas, ou de contextos que inferiorizam o ser humano. Então, aquilo ali vai estruturando a personalidade. Né? E essa personalidade é um jeito de viver. Então, quando você tem um transtorno de personalidade, seja bipolar, seja o borderline, ou até mesmo o TDAH, né, que são transtornos que envolvem o desenvolvimento humano, também a gente fala desse contexto. Né? Uhum. Então, quando eu entendo que o que eu tenho não me define, mas é uma forma que eu tenho de viver, aí eu vou entrar no processo de autoconhecimento. Para eu compreender que antes de dormir eu preciso ter um processo, que ao acordar eu também preciso de outro processo. Eu preciso entender que o meu corpo, ele não é uma máquina. Então, para que eu consiga desenvolver o meu processo produtivo, eu tenho que entender que eu tenho um processo, né? E essa ansiedade que acontece muito, né? Algo assim muito grande atualmente, né? Então, a gente tem uma porcentagem de quem não tem ansiedade. Então, assim, quando você faz uma pesquisa sobre a saúde mental no mundo, a gente tem uma porcentagem de pessoas que não têm ansiedade, para você entender. Opa, tô dentro dessa porcentagem. Viu? Que bom, Zero. que bom. Eu não crio expectativa, eu não foco naquilo que eu não posso controlar, mas eu era ansioso. E assim, eu já sou tão íntimo seu que eu não perguntei por que você escolheu ser psicóloga, nada disso, para quebrar logo o gelo, porque tem muita pergunta, muita. Sim. Uma das perguntas, aliás, repetidas que teve foi como tratar as crenças. Porque assim, psicólogo não gosta muito de coach, né? Tem esse, Depende, né? Psicólogo depende. não gosta muito de coach, né? A maioria não gosta, até mesmo porque se formou uma opinião de coach de que era uma formação e a pessoa saiu, né? Existe coaches e existe coach, né? Sim. Eu trabalho com esse desenvolvimento humano há 9 anos. Estudo pra caramba. E as pessoas, todos nós construímos crenças, valores e princípios. Sim. E as crenças são construídas nas memórias positivas ou negativas que a gente tem numa infância. Mas eu admiro a psicologia e acho que o papel de uma terapia com psicólogo é fantástico quando você pega uma pessoa que ela teve um trauma na infância e que um coach... No coach, na realidade, é aquele cara que lhe faz pergunta, faz você parar para refletir e tomar a decisão certa e faz também com que você se sinta motivado. O personal é um coach, o seu nutricionista é um coach, os grandes profissionais hoje precisam de um coach. Eu já tive coach, já tive mentor várias vezes. O meu primeiro mentor tinha 25 anos e tinha um gelo assim, poxa, o cara é novo, mas sabia fazer o que fez. E ele me ajudou muito numa virada de chave. Teve muita pergunta de como tratar as crenças. Ou seja, a gente conhece, as pessoas sabem que tem crenças, sabem que o passado tem a ferida, mas por que que as pessoas são tão preconceituosas ou arrogantes de não procurar um psicólogo? Olha, é uma ótima pergunta, inclusive. As crenças, a gente entende assim, tem crenças limitantes, né, que a gente conhece também, e é muito interessante, porque o nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada atalho cognitivo, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma memória do Natal de 2007. Vamos aqui tirar uma coisa. E aí, essa memória do Natal é que neste Natal eu descobri que o Papai Noel não existe. E aí, a minha memória ela faz um trabalhinho de distorcer aquilo ali para que ou essa memória fique mais triste, ou mais feliz, ou mais traumática e menos traumática. Então, pensando assim, o nosso cérebro, ele também trabalha nessa questão de aprofundar o trauma. Né? Ou a crença limitante. Só vou até aqui porque a partir daqui eu não consigo. Só vou até aqui porque quando eu tinha 9 anos eu descobri que o Papai Noel não existe e aquilo ali foi o fim para mim. Então essa crença limitante ela é imposta por nós mesmos.
entende? E aí é que vai construir também esse preconceito, essa arrogância. Eu não preciso de terapia. Já tentei algumas vezes. Não, psicóloga só fala o óbvio. Psicólogo só fala o óbvio. Coach só fala o óbvio. Na verdade, esse preconceito que existe, eu até coloco também um coach dentro desse preconceito, é parte dessas crenças, né? Essa crença limitante que o atalho cognitivo criou em cima de uma memória que, se você for parar para pensar, nem é tão ruim assim, sabe? E aí, hoje em dia, a gente fala muito assim, a coitadolândia, né? Ela é a rainha da coitadolândia, mas é porque parte disso é uma decisão também. É muito difícil, não é fácil. Não é fácil você tomar uma decisão em que vai implicar no seu processo de crescimento, no seu processo de autoconhecimento e principalmente de autossuporte. Porque como é que eu vou me dar suporte se eu não me controlar? Se eu não controlar as minhas emoções? Como é que eu vou dizer assim, não, se eu não sei quais são os meus impulsos? Para que isso aconteça, eu tenho que entender, eu tenho crenças limitantes. Isso é uma crença que me limita. Então, minimamente, essa pessoa ela precisa admitir que ela é arrogante e admitir que ela tem um preconceito. E buscar uma ajuda, seja ela inicialmente com um coach, seja ela que esse coach pode ser uma pessoa que faz essa consultoria de relacionamento, de vendas, né, que vai se aprofundar ali vai perceber um problema, seja o consultor que é como você mencionou, né, tanto o personal como o nutricionista, às vezes por ali a pessoa também percebe que tem um problema psicológico, né? E por ali ela começa uma compulsão alimentar, uma necessidade muito grande de ter o corpo bonito, porque eu acho que eu não tenho mais conteúdo para mostrar, né? Então, uma distorção de imagem, né? Uma percepção do eu que não condiz com a realidade. A minha família não me reconhece, eu não sou reconhecido pela minha esposa. Então, tem alguma coisa aí que diz mais sobre você do que sobre o outro. Tá, e quando a pessoa tem esse trauma do Papai Noel que não existe? Né, que fica ficou aquele trauma porque aquele dia marcou. Ou até mesmo o dia que você foi reprovado em uma disciplina e você toma horror à matemática porque você não estudou e você põe a culpa em matemática. O luto é necessário? Sim. Por que as pessoas evitam tanto de entender que tudo aquilo que machuca tem que ter um prazo de validade para você se recompor, se ressignificar? Por exemplo, o pessoal até ri, mas quando o meu time perde, eu entro em luto. Eu fico algumas horas Seu sem dar filho uma também, palavra. ele também entra em luto. Porque é uma coisa que machuca. Né? Então, quando eu não ganho uma concorrência, quando eu não chego para e conquisto aquilo que eu quero no espaço que eu quero, eu preciso de um tempo para eu reconhecer e não me autoflagelar. Por que as pessoas não têm tanta dificuldade com isso? Primeiro, assim, ótima autopercepção, né? Adorei. E isso é autoconhecimento, isso é autossuporte, isso que você acabou de me descrever. É exatamente através desse autoconhecimento que eu entendo que eu preciso de um tempo, né? Então, as pessoas, né? Freud fala muito assim: se a dor fosse dono do conhecimento, o mundo estaria cheio de sábios. Mas só adquire conhecimento pela dor quem entende que a dor precisa ser vivenciada. Que o luto é necessário. Exatamente, precisa ser atravessado. Então, o luto ele tem processos, independente do porquê. Independente do porquê. E é interessante hoje, exatamente hoje, depois de 3 anos de processo terapêutico, o meu psicólogo decidiu não me atender mais. Né? Então, eu hoje estou vivendo um luto, né? Que para mim é uma parte muito específica, né? Ele começou a me atender, eu estava na faculdade, então ele conhece muitos processos da minha vida que eu paro para pensar como é que eu vou abrir esses espaços para outro psicólogo. Então, eu reconheço, eu preciso de um tempo, mas eu também reconheço que é preciso. Ele perguntou para mim: Lara, você quer fazer isso? Eu falei: não quero. Comecei a chorar, né? Falei: não quero, mas eu sei que é preciso. Chega um momento em que é preciso.
né? E ele até falou, eu estava postergando isso e tal. Hoje ele trabalha totalmente voltado, ele é doutor nessa área de questões comportamentais e ele trabalha justamente desenvolvendo alguns livros, enfim, outros processos, né? E para mim eu não entendi que aquilo era necessário. Então, o fato de eu ter percebido que não era o meu desejo, porque querer é diferente de precisar, né? Então, a partir essa perspectiva, né, que foi muito importante, como você colocou também, a partir da sua vivência, é que a gente consegue perceber, né? É a partir disso que as coisas vão, de fato, se desenvolvendo e eu vou entendendo. O luto, ele é necessário. Ele não é o que a gente quer, mas ele é Uhum. necessário. Lara, olha só, eu acredito muito assim, eu até dou esse exemplo. Na época que eu fiz, eu sempre vou mudando a palestra, mas esse exemplo eu não tiro. Imagine que esse telefone aqui está formado seu cérebro. Uhum, As crenças vêm, já nascem aqui, são os aplicativos que já vêm com o telefone. E alguns você vai colocando aquele que te interessa, aquele que você vai se acostumando, e quando você não quer, você remove o aplicativo. E por que eu explico dessa forma? Porque eu acredito que crença ela é construída e ela também é desconstruída. Para mim foi um luto muito forte quando eu perdi meu pai. Eu perdi um grande amigo no sábado de manhã, que me abalou bastante, e à noite eu perdi meu pai. E foi um momento que eu não consegui viajar para Salvador porque estava mudando a pista aqui do aeroporto e não tinha voo. Eu uhum, só chegaria depois do sepultamento e na época da Covid, ele não morreu de Covid, mas na época da Covid não podia ter um velório longo, né? E aquilo ali causou um luto muito grande. Eu cheguei para minha equipe e na época eu tinha uma coordenadora que eu poderia contar com ela. Eu disse: ó, preciso de 5 dias. Paulo, você acha que 5 dias você vai? Eu disse: não, eu tenho vários compromissos profissionais e estava num ano atuando assim em várias empresas ao mesmo tempo. Eu disse: 5 dias eu preciso parar. Mas esses 5 dias eu realmente sofri. Mas eu determinei um prazo. Mas eu passei 3 meses com gatilhos de memórias. uhum. Então, assim, eu descobri que o autoconhecimento era muito importante, que tinha feito uma diferença enorme, gigantesca na minha vida, foi quando eu vivi o luto da perda do meu pai. É, pode não parecer, né? Pode não parecer. Eu tive muita mágoa do meu pai, mas consegui perdoar meu pai vivo e eu vivo para poder. O perdão ele é libertador. Mas o que mais a gente vê hoje em dia é o seguinte, principalmente no Nordeste: abuso sexual dentro da própria família, questões financeiras, principalmente no sertão do Nordeste, que a filha já nasce, ela não pode ir para a escola, ela já tem que ajudar a mãe e tem que ter muito filho e o pai tem que trabalhar e a mulher tem que estar dentro de casa e vai formando aqueles padrões. E muito podado. Lara, você não pode falar agora não, agora é hora de adulto. Então as pessoas elas são podadas e aí vem para o mercado de trabalho. Quando vem para o mercado de trabalho diz assim, como eu vi essa semana, eu estou montando uma empresa, mas eu tenho dificuldade de vender. Eu disse, cara, se você tem dificuldade de vender e está montando uma empresa, você tem que arrumar um sócio vendedor. Não existe uma empresa sem venda. E quando você tem vergonha de vender, isso está remetido a teu passado. Você tem Sim. medo do não. O processo terapêutico para uma pessoa, eu sei que tem que ter uma conexão muito grande da pessoa confiar no psicólogo. Eu já tive psicólogo, meu filho faz terapia, minha filha faz terapia. Acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Pena que você não pode ser psicóloga da cunhada. Mas assim, o processo terapêutico, ele não dá um resultado rápido como o pessoal quer. Esse paciente também que chega para você, ele quer, estou pagando, vou apertar o botão aqui e vou resolver o problema. Não é assim que funciona. Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que ter para ela ter consciência de que ela precisa pedir ajuda?
primeiro passo. Qual é o primeiro sintoma? Vamos lá. Qual é o primeiro sintoma que a pessoa que está assistindo aqui esse podcast, que ela precisa realmente de ajuda Uhum. para ela tomar a decisão de bater na porta de um psicólogo? Olha, eu discordo. Eu acho que não é todo mundo que precisa de terapia. Essa é a verdade. E por que Mas eu como é que acho a isso? pessoa descarrega? A gente vê aí na rua, o povo abre o sinal, o povo buzina. Se você for estacionar, o povo buzina. Tá todo mundo precisando de Tá, psicólogo, não é tá, tá, possível, tá um negócio né? sério. Mas às vezes, Paulo, não é um psicólogo, às vezes é um coach. Uhum. Essa é a verdade. Então, assim, às vezes não é um psicólogo, às vezes é você fazer esporte, entendeu? Às vezes não é o psicólogo, é a alimentação. Então, tem pessoas que têm dificuldade de ter um vínculo terapêutico, sabe? Isso também precisa ser reconhecido e acolhido. Todo mundo precisa de terapia, parece que eu tô botando todo mundo numa caixinha só. Não. Perdão. Quando a gente coloca todo mundo, toda generalização é burra, né? Todo Sim, mundo é força de expressão. Mas grande maioria sim, hoje precisa de uma terapia. sim, com certeza. E aí, quando você fala nesse ponto da venda, por exemplo, que eu acho um ponto super importante, né? Eu, como profissional, perceber que eu tenho uma dificuldade. Será que o ponto de vender, será que eu preciso de uma terapia ou eu preciso de alguém, um consultor de vendas que trabalhe em mim, né? A minha motivação, a minha perspectiva, o que que falta, né? Aí tudo bem, eu fui pro coach e lá eu entendi que o buraco é mais embaixo. Então, se o buraco é mais embaixo, aí chegou a hora de eu parar e pensar. Tá na hora de eu buscar uma terapia? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Assim, eu já formei mais de 4.000 alunos em venda. E a gente pega aluno que diz assim, não, eu não consigo ligar não. Mas não consegue ligar por quê? Não, porque dá uma trava na hora que eu vou abordar alguém. Dá uma trava na hora que eu vou falar em público. Dá uma trava na hora que eu vou bater na porta de alguém. Pô, acho que você conhece um pouco da minha história. Eu fui Sim, vendedor de porta em porta. De levar choque em campainha, de levar carreira de cachorro. Mas eu tinha uma dor maior para curar. Ou eu vendia, ou eu passava fome. sim, Então é melhor vender, levar mais não do que sim, mas eu insisti. Só que as pessoas hoje têm essa dor, quer viver melhor, quer ter férias, quer ter um carro bacana, uma casa legal, frequentar bons lugares, mas a vida fica frustrada porque ela tem medo do não. E esse não, ele está remetido à infância. Então, por que que essas pessoas não existe uma barreira tão grande e como é que elas podem perceber? Pronto, a pessoa que está assistindo aqui esse Café com Name, se ela for olhar para o passado dela, ela consegue refletir onde está a trava, onde está esse medo, para que ela chegue para um psicólogo e diga assim, doutora, eu quero tratar isso. sim, Porque quando eu fui pedir ajuda, eu era chocólatra, pesava 126 quilos, e eu vi numa frase que cada um tinha a barriga que merece. Quando eu olhei para mim, eu disse, nossa senhora. Aí eu comecei a passar fome para poder emagrecer, porque eu estava incomodado com minha barriga. Só que eu me doía, e aí eu fui atrás de uma psicóloga, porque eu estava mentindo para mim mesmo. sim. E eu fui atrás de uma psicóloga para eu não mentir para mim. Eu queria saber onde é que a mentira estava na minha cabeça, que eu contava uma historinha para mim mesmo. E me ajudou bastante. E aí, quando eu vi o autoconhecimento, eu fui fazer todas as formações. Mas o psicólogo ele tem um papel fundamental para que as pessoas tirem os sis. E se isso acontecer? E se isso, sei o quê? E se eu levar um não? E se eu não for bem sucedido? Principalmente hoje, que você é um número. Se você Claro. vende bem, você tem tudo na empresa, é o que eu mais vejo. Se você não vende bem 2, 3 meses, tchau. Né? Então, assim, para quem está assistindo, ela tem condição de fazer uma reflexão. Ela assistiu o programa hoje, ela parou, pensou, analisou toda a infância, analisou o ambiente. Ela tem como identificar para chegar para um profissional e fazer uma terapia para ressignificar isso. Com certeza, com certeza.
Isso inclusive, muito válido, essa autorreflexão, né? Você olhar para a sua vida e se questionar, né? O que que eu estou fazendo com o meu tempo? O que a gente tem de mais precioso é o tempo. O que que eu posso te oferecer de mais precioso senão o meu tempo? A minha atenção. Então, a gente faz isso dentro da nossa existência, né? O que que eu estou comendo? O que que eu estou falando? O que que eu estou pensando? Né? Se hoje eu tenho um trabalho e eu quero ter um carro, eu quero ter uma posição, né? E eu não tenho, e isso me frustra, eu preciso começar a olhar o que é que tem ao meu redor, né? O que é que eu estou consumindo que está me dando essa sensação de que as coisas acontecem no estalar de dedos, que não é assim. E aí também envolve essa paciência, porque o processo terapêutico ele é subjetivo, né? Eu tenho muito isso, acontece muito isso. As pessoas chegam para mim e perguntam quantas sessões eu vou precisar. Eu nem conversei com a pessoa ainda, ela já está perguntando. Mas aí tem a ver com a pressa em resolver ou com o lado financeiro? Eu acho que com a pressa em resolver. Com a pressa em resolver. Sim. Porque quando eu vou desenvolver o porquê da terapia, a pessoa entende, ah, sim, entendi. E aí começa o processo, a pessoa vê que tem uma grande melhora, mas assim, eu trabalho com a Gestalt terapia, né? E a Gestalt terapia, ela fala desse contato autêntico, né? Mas esse contato autêntico com você mesmo, Uhum. né? Então isso vai começar a te fazer perceber, né? Em que momento eu criei esse personagem que tem a ver com aquilo que eu vivi na minha infância ou na minha adolescência, que hoje eu estou mentindo para mim mesma, né? Que eu criei essa ideia de que eu não posso ser uma pessoa de sucesso, porque minha mãe um dia disse para mim que eu não podia ser uma pessoa de sucesso. Entende? Então, essa autorreflexão, ela é primordial. Mas, assim, eu reforço, né, o poder dos coaches que a gente tem na vida. Eu sou uma pessoa que, na verdade, admiro muito seu trabalho, você já sabe disso, né? E foi, inclusive, uma pessoa que me ajudou muito no meu insight profissional, né? Então, eu acho que isso também vai da forma como a pessoa vai perceber, né? De quem eu preciso, quem eu me sinto bem para conversar. Às vezes, o primeiro momento não é um psicólogo, né? Uhum. Mas claro que essa autorreflexão, ela pode trazer essa perspectiva, né? Até mesmo antes de conhecer o paciente, eu gosto muito de falar um pouco de mim, eu mando um pouquinho sobre a minha abordagem, mando um contrato terapêutico falando também como é que acontecem as sessões. E no momento da sessão eu pergunto, você gostou? Você quer continuar? Às vezes a pessoa diz, não, eu não quero prosseguir. E tá tudo bem, Uhum. faz parte, né? E, Lara, deixa eu. Aí vem uma curiosidade gigantesca. Quando você tem uma experiência muito grande em clima organizacional, Sim, né? E quando você tem numa equipe uma pessoa tóxica, você fala um colaborador. vamos lá. Pergunta que veio aqui para você. Gosto de trabalhar gosto de trabalhar na empresa, mas o meu chefe é tóxico. Então significa que o chefe talvez não seja o dono, né? A pergunta, caixinha de pergunta, gosto de trabalhar da minha empresa, mas meu chefe é tóxico. O que fazer? Pergunta interessante. Se é chefe realmente está muito nessa posição de mandar. O líder não, né? A gente sabe que o chefe, ele tem um posicionamento, o líder tem outro, né? Enquanto psicóloga de clima organizacional, é preciso entender um pouco a vivência dessa colaboradora. Por que que ela é tóxico? Em que momento? É na forma de se expressar, é no comportamento, é de não dar bom dia, é de cobrança, né? Aonde está esse chefe tóxico? Eu preciso Essa entender. visão que a gente tem do outro também está muito ligado à percepção do que a gente tem de mundo? Com certeza, com certeza, com certeza. Se eu tenho uma vivência, né, muito negativa, consequentemente, a minha visão vai ser negativa. Uhum. E tem, assim, a gente pode falar isso, milhões de brasileiros que lidam todos os dias com chefes tóxicos. E muitos deles fazem piada, né? Espera o chefe dar as costas, faz uma piada, né? Tira uma brincadeira. E tem outras pessoas que vão pro banheiro chorar. Então a Uhum. gente precisa entender se as duas pessoas estão no mesmo contexto, vivenciando o mesmo clima. Por que que uma vai pro banheiro chorar e a outra fica tirando sarro? Né? Não que isso não precise ser avaliado, né, e mudado.
mas eu estou falando enquanto indivíduo, né? Então, é visão de mundo, né? O que será que essa pessoa espera na casa dela? O que será que a casa dela tem para dar para ela? Será que essa pessoa mora só? Será que essa pessoa tem rede de apoio? Né? Será que essa pessoa encontra a casa dela e tem um monte de coisa para ela arrumar, um monte de conta para ela pagar, um monte de coisa para ela resolver? E o trabalho seria aquela pontinha de reconhecimento que ela não tem. Aí essa pessoa não fica. Ela vai procurar outro emprego. Até ela encontrar o reconhecimento que ela enxerga como ideal. Né? E aí a gente vê muitos colaboradores quicando, né, de empresa. Você pega um currículo, você vê um profissional que estava aqui numa empresa, passou 2, 3 meses, foi para outra, foi para outra, foi para outra. Fiquei interessante agora. Essa rede de apoio. Fala um pouquinho mais que a pessoa tem que ter. Essa rede de apoio, ela não precisa ser algo específico. Às vezes a rede de apoio que a pessoa tem é um namorado, é a mãe, é a tia, é o primo. Tem uns pets que hoje em dia também têm muito esse poder de rede emocional. E às vezes essa rede emocional é o próprio psicológico. Então, assim, se eu tenho essa perspectiva, como você há pouco tempo nos deu aqui uma experiência da sua vida, dizendo que assim, Lara, quando meu time perde, eu preciso de um tempo. Então você entende. Não, eu não sou normal. Pode ter certeza que eu não sou normal. Eu sou um ponto fora da curva com o time. Sim, eu sei. É assim, mais ou menos. Mas aí é interessante, porque quando você fala sobre isso, você entende os seus modos operantes, né? E aí, quando eu não me conheço, é tudo muito abstrato. Eu tenho a ideia de que se um dia eu for embora, morar em São Paulo, ter tal trabalho, ganhar tanto, eu vou ser feliz. Aí eu vou lá para São Paulo, ganho tanto, sou a funcionária tal, mas quando eu chego em casa eu tô sozinha. Cadê a minha rede de apoio? Que não é o meu psicológico, porque o meu psicológico disse que se eu tivesse emprego tal em São Paulo, eu ia ser feliz. Então, você entende? É diferente de uma pessoa que se percebe, que consegue perceber, poxa, o que eu preciso agora para eu dar um restart? Amanhã é outro dia, né? Hoje o dia foi bom até aqui, daqui para lá não foi, né, não foi legal. O que eu preciso agora? Né? Eu vou ler um livro, vou arrumar a casa, vou tomar um banho, vou estudar. Então, tem pessoas que conseguem fazer isso, tem outras que não, né? E tem essa visão de mundo que você colocou bem de forma pontual. E muito se vê hoje também a tal da síndrome de burnout, né? Quando é que a gente pode... O que a gente pode, assim, entender que a pessoa está sofrendo isso e não sabe? Olha. Por exemplo, outro dia a gente pegou uma cliente que ela disse que estava exausta. Que ela não tinha paciência com o filho, não tinha paciência com o marido, não tinha vontade de fazer nada e que por ela trabalharia muito. Então, claramente eu identifiquei que se você não tem as suas áreas da vida... Né? Hoje eu fiz uma visita hoje a cliente, né? E por incrível que pareça, o meu estilo de vida é falar, e acho que as pessoas falam, a boca fala do que o coração tá cheio. Então eu não tenho um problema nenhum de levar no cliente minha filha, meu filho, e eles verem que eu sou humano e que eu valorizo Deus, família, respeito, eu escancaro isso. E eu levei a Maria Clara num cliente, e a cliente beijou, abraçou, Livi pequena e não sei o que e tal. Então, a gente nota isso, que as pessoas precisam desse contato. E as pessoas acham que tempo de qualidade com filho, com marido, com esposa, é você estar o tempo todo presente. Eu não estou o tempo todo presente com meus filhos, mas o tempo que eu estou presente é um tempo de qualidade. Tipo, eu não aceito na hora do almoço telefone. É uma regra, me irrita. Eu não atendo de jeito nenhum. Um cliente me ligou hoje, peraí, tem uma pessoa que me ligando, eu te retorno já. Eu não atendo na hora do almoço e não quero que as pessoas fiquem respondendo mensagem na hora do almoço. Eu acho que é o único momento lá em casa que a gente olha nos olhos, pelo menos durante o dia, na semana, é na hora do almoço. A gente almoça junto. Às vezes a gente coloca um programa para assistir, mas brinca junto. Mas as pessoas esqueceram isso. Normalmente, o que é a vida
hoje, normalmente, o que é a vida hoje? Eu trabalho de segunda a sexta, trabalho 8 horas por dia, pego 2 horas de condução, levo o almoço para economizar. A vida, normalmente, de uma pessoa que faz o efeito manada, que está querendo aquele negócio, aquele salário no dia 5, aquela preocupação em construir alguma coisa, isso me incomoda, né? Isso me incomoda. Eu acho que o ser humano pode muito mais. Não é à toa que eu escrevi um livro para mostrar que se eu conseguir superar meus desafios, que era escassez de fome, escassez de dinheiro, escassez de autoconfiança, outra pessoa também pode conseguir. Eu digo às vezes para meu filho, você é mais bonito do que eu, mais jovem do que eu, mais inteligente do que eu. Não estou te entendendo. Então, eu acho que esse é o melhor incentivo. Porque eu ainda não entendo por que eu demoro contextualizando, até para que você entenda a minha linha de raciocínio. Por que o RH, vamos dizer lá, por que o RH de algumas empresas que a gente encontra esse problema notório não é mais atuante? Onde é que o RH peca? Porque se você tem um problema na empresa e você não tem liberdade de chegar no RH e contar o problema que você está tendo, porque eu sou contra aquele negócio que problema de casa fica em casa. Não tem como separar isso na cabeça. E você chega no RH e o RH não te dá o apoio, pelo menos é o que a história que vem. Eu vou atuar numa empresa. Aí o que mais tem? Não, Paulo, isso, você já falou para. Já falei, o RH não fez nada. Isso não pode. Não é possível. Então, para se construir um RH numa empresa hoje, até para ter uma consultoria de RH numa empresa hoje, é possível ter essa rede de apoio dentro da empresa? É possível ter dentro da empresa algo que a pessoa verdadeiramente confie em falar os problemas que está tendo para que ele, pelo menos, se sinta seguro e está indo para a empresa? O fato dessa minha entender, eu estou exausta. Eu não consigo fazer mais isso, não consigo fazer mais aquilo. Eu disse, caramba, será que ela está com síndrome de burnout? Todos os sintomas que ela está falando. Por que isso se tornou tão aflorado hoje? São duas perguntas bem interessantes, né? E essa primeira do RH, vou começar por ela. O recursos humanos, né, que é o RH, e ele vai se estruturar assim como primeira extensão do departamento pessoal e depois ele vai se desenvolvendo mais com pesquisa de clima, acolhimento aos colaboradores, a fazer o endomarketing, as ações, a fazer RMR, que é relatório mensal de resultados, a fazer o PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes, aí vem o PDI, enfim, muitas coisas. Mas por onde isso tudo começa, Lara? Pela diretoria. Mas aí que tá. Antes de você responder, até para quem está assistindo. É muito lindo quando você tem uma empresa gigantesca que tem RH. E o RH tem um papel fundamental. Mas quando eu me refiro, o RH não fala nada, geralmente é aquela consultora de RH que vai uma vez por mês na empresa, uma empresa de 20 colaboradores, ela vai uma vez, não tem condição. Aí tem só a menina do setor pessoal, né, que está ali para receber os atestados, fazer a folha de pagamento. Sim. Como é que um pequeno empresário, até mesmo porque ele tem que fazer conta. Quanto mais ele contrata errado, mais ele tem despesa ao demitir errado. É verdade. Não é isso? Sim. Então, formulando a pergunta, é um papel do RH, e você falou que é um papel da diretoria. Como é que eu crio consciência nesse empresário para ele entender que um RH é fundamental para cuidar da saúde mental do time dele, que vai trazer um resultado importante para ele? Perfeito. Primeiro, entendendo que a saúde mental hoje, ela é a galinha dos ovos de ouro de todo mundo. De todo mundo. Se eu tô com a minha saúde mental ok, caramba, eu vou produzir, eu vou ter dinheiro, eu vou ter força. E aí eu vejo meu emprego com outros olhos, né? Então, se o diretor, o empresário, o pequeno empresário, ele faz esse movimento, né? E aí cabe também, né, a consultoria dar esse diagnóstico da empresa.
Olha, Paulo, um exemplo, né? Olha, Paulo, aqui a sua empresa tem 20 colaboradores, mas a gente percebe que são colaboradores antigos, a gente percebe que tem uma exaustão. Vamos dar férias, vamos dar uma cara nova, vamos tentar, né, trazer ações diferentes ou colocar uma escuta, né? Aí essa escuta, ela também tem que ter um pouco de cuidado para ela não ser um atendimento psicológico. A gente quer ter uma escuta para o colaborador entender que a empresa se preocupa com ele, né? E a gente colocar em prática aquele movimento geral. Às vezes, um colaborador, isso acontece muito. Às vezes, um colaborador, tá fazendo o seu time inteiro ficar desmotivado. Uma pessoa. E aí, aquela pessoa não tá feliz com a vida dela, não tá feliz com o trabalho, não tá feliz. E nem ela sabe. Nem ela sabe. É o síndrome de Hard, né? Nem ela sabe que ela tá tão infeliz. Aí quando ela tem aquele momento, aquela escuta, né, que o RH olha para aquela colaboradora, não como número, como uma pessoa, né? Isso acontece muito o tempo todo. Recentemente também aconteceu na empresa que eu faço consultoria, em que a pessoa percebe, eu acho que não é mais necessário eu estar aqui. Eu acho que chegou a hora de eu ir para outro lugar. Eu tô percebendo agora conversando contigo. Como é que a gente pode fazer aqui para eu ter uma conversa com o departamento pessoal para que a gente possa ter uma melhor maneira? Né? Eu também quero receber aqui um seguro, eu quero sair de forma segura. E aí parte da empresa também ter essa percepção. Poxa, essa pessoa aqui, ela foi sincera, então a gente vai trabalhar isso, né? Claro que quando a gente fala de uma situação dessa, é para ser uma situação atípica, né? A gente não quer que todo mundo diga isso ao mesmo tempo. Então, a nossa intenção não é proporcionar nem instigar isso, né? A gente não quer provocar o time em relação a isso, mas a gente quer provocar a percepção. Porque fica robotizado, como você falou, né? A Uhum. pessoa vai, leva a comida. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro, você pergunta, você almoçou o que hoje? Às vezes a pessoa fez a marmita pra semana inteira. Ah, não me lembro o que foi que eu almocei hoje. O que eu fiz na semana? Toda semana a pessoa tem. Eu, por exemplo, tenho que fazer um relatório toda semana. E aí hoje eu fiquei, o que eu fiz segunda? O que eu tava fazendo segunda? Gente, eu não lembro o que eu fiz segunda. Aí eu peguei o telefone e fui ver os meus lembretes. Ah, eu lembrei, né? Então, às vezes, a gente fica nesse modelo porque a gente fica focado numa coisa ali específica e esquece. Eu tô focado em receber. Ah, eu tô aqui para receber meu salário. Recebendo meu salário tá tudo bem. Mas não é mais sobre isso. Também tem um salário emocional, né? Também tem o clima, enfim, tem inúmeras coisas e questões. E o primeiro, assim, quando é que a pessoa descobre que ela pode estar com síndrome de burnout? Sim, a outra pergunta, é verdade. O burnout, ele é uma doença muito silenciosa, primeiro ponto, né? Então, assim, ela vem da exaustão do trabalho. Então, a gente precisa entender que essa pessoa, ela precisa estar por um longo tempo fazendo a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. O índice maior de burnout é aonde? Nos bancários. Que agora está afetando quem? Os TI, os analistas de TI. Né? Que agora é como se fosse o novo bancário. Porque é um tipo de trabalho que, quando você procura no mercado, você não encontra, né? E é um cargo que dá muito dinheiro, mas que exige muito da pessoa. A mesma posição, questão ergonômica, mesma posição, a pessoa não faz exercício, faz aquele mesmo processo todo dia. Então, assim, contribui para o burnout alimentação, Com certeza, alimentação, falta de exercício. sim. Sedentarismo, né? A pessoa fica muito focada no que ela está fazendo, trabalho, 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 trabalho. E aí gera um trauma. O burnout é como se fosse um trauma. E o que é o trauma? É o muito por muito tempo. É repetição. Exatamente. O trauma é o muito por muito tempo. Muito por muito tempo, muito por muito tempo. Você fica o quê? Adaptado. Me adaptei.
Ah, essa cadeira é ruim. Chega no. Isso é muito comum, principalmente em pessoas que têm muitos anos. Eu digo isso porque quando a gente vai fazer uma pesquisa de clima, né, a gente também, né, o ideal é que também veja como é que tá as cadeiras, né, que o pessoal tá sentando e tal. E aí, geralmente, você chega naquela cadeira daquela pessoa que trabalha na empresa há 10 anos. Ih, fulano, tua cadeira não tá boa. Ai, mas já acostumei com ela assim, até gosto. Não, não troca não. Só vai ver a cadeira tá toda quebrada, toda a posição ergonômica não existe, que ela já, mas ela se adaptou à posição torta, né? Nem faz mais questão. É um muito por muito tempo. Então precisa também ter esse olhar, não que eu estou dizendo, meu Deus, que o burnout é culpa da própria pessoa, não é isso. Mas eu também preciso fazer esse movimento de, poxa, o que que eu tô fazendo por mim? Porque o burnout, ele é hoje uma doença que está atrelando muito, né? Mas isso está atrelado a quem especificamente? Porque, infelizmente, existem pessoas que se apegam a isso, pessoas que não têm. Isso é real. E aí acaba banalizando as pessoas que realmente possuem esse trauma. Uhum. Interessante. Então, a pessoa ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Com certeza. Por exemplo, do nada, às vezes, quando eu estou exausto, eu dou um sumiço. Eu tiro uma tarde e sumo. Eu preciso ir para o meu lugar seguro. Eu preciso ficar calado, eu preciso pensar, eu preciso assistir um filme, eu preciso dar risada. Eu encontro um lugar seguro. E eu descobri que eu posso fazer isso durante o dia. Então, alguns momentos do dia, eu tiro 10 minutos sem olhar telefone, relaxando, sem olhar tela de computador, ou é tomando um cafezinho e curtindo aquele cafezinho. Ali é como se eu recarregasse minha bateria. Mas às vezes isso também acontece que, assim, comumente as pessoas querem ser notadas. Sim. E a gente nota muito isso de que ninguém tá fazendo nada por mim, eu tô sozinho, aquele sofrimento, eu trabalho feito... É aquela frase que a gente já conhece, trabalho feito um burro de carga, né? Que é até um ditado que na realidade nem existe. Eu trabalho muito, eu não tenho dinheiro, não tenho... aí começa aquela culpa. E ao mesmo tempo existe uma acomodação. Quando eu digo acomodação, não estou generalizando, mas o que fez eu deixar de ser elitista, ser empregado de carteira assinada, é porque, para mim, é muito pouco eu trabalhar 30 dias para receber um salário no dia 5. Eu acho que eu produzo muito mais se eu sair desse sistema que você morre de trabalhar para ficar com agora 95 anos, né? Soma de trabalho mais soma de idade para receber 7 mil do governo. Então isso daí foi quando eu verdadeiramente vi, desde 2002 para 2003, que eu sou empresário, que eu decidi realmente chegar para meu chefe, que é uma pessoa amiga até hoje, cliente até hoje, eu disse, cara, eu preciso saber se eu vou quebrar de novo. Você tá doido, Paulo? Você trabalhou num banco que quebrou. Você trabalhou na sua empresa, você quebrou. Eu disse, pois é, eu preciso saber se eu vou quebrar a minha empresa de novo. Né? E aí, essa empresa está até hoje, eu provei para mim mesmo, mas eu queria sair desse sistema. Eu tive essa consciência porque eu via em mim e eu acreditava em mim, eu sempre acreditei em mim. Sempre acreditei em Deus e que Deus tinha algo muito bacana, sempre acredito que Deus tem algo muito bacana para mim. Mas às vezes, e aí você pode discordar e quem está assistindo também pode discordar, eu acho que a pessoa precisa ter fé em Deus para não ser tentado a ser ansioso, para não ser tentado a uma doença tipo depressão. Quando eu quebrei, Lara, que eu não quebrei, eu fali, eu fui pro fundo do poço, seu namorado chegava para mim e dizia, pai, não pare seu carro na frente do colégio não que eu tenho vergonha. E aquilo me doía, mas era o carro que eu tinha. Ou eu ia a pé com ele, ou ia de ônibus, ou eu ia com o carro. Né? Era um carro velhinho, 2 portas, não tinha ar-condicionado, onde os carros já tinham ar-condicionado. E eu também tinha vergonha. Eu comprava o pão numa padaria fiado para eu pagar toda sexta-feira.
Pra você ter ideia. Foram situações assim, durante 2 anos e meio eu vivi isso. E, olha, eu vou te falar um negócio. Eu ia pra missa de manhã e de noite. A mesma missa que eu assistia de manhã, eu ia de noite. Nossa Senhora e Jesus Cristo tinham que... Não, peraí, eu vou dar alguma coisa para esse cara melhorar, não é possível. Porque eu pedia mesmo, eu implorava, eu me ajoelhava, eu já estava num estado de desespero. E chegou uma época que um amigo meu disse assim, cara, você é um derrotado. Eu não compraria nenhum produto de você. Você não tá com a barba nem por fazer. Eu não fazia barba porque eu não tinha dinheiro para comprar nem a Gillette para fazer barba. Mas eu tava ali. A maré enchendo e eu pegando, enchendo no barco e eu pegando um balde pequeno e jogando água para fora, com toda a força que eu tinha. Eu lutava para não morrer numa areia movediça, para não afundar. Mas nem todo mundo tem essa força. Então, assim, dentro do que eu vejo, você precisa também escolher um ambiente que você está e as amizades que você anda. Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então eu vou andar com quem tem a mente fechada ou vou andar com quem tem a mente aberta? Só que normalmente o que a gente vê, meu conceito de liderança, meu conceito de gestão é totalmente diferente. Eu acho que as pessoas precisam, na minha empresa, elas são autogerenciáveis. Eu não cobro horário, a empresa tem que estar aberta às 8h30 da manhã, beleza. Mas eu não sou aquele cara que está preocupado com horário, está preocupado se a pessoa tem um problema em casa, eu prefiro que resolva o problema em casa. Está com o filho doente, eu prefiro que resolva o problema do filho doente. Porque ninguém produz com a cabeça em outro lugar. E as pessoas precisam... E hoje existem 2 moedas, Lara. Dinheiro e tempo. As pessoas querem tudo para ontem. Se você não responder no WhatsApp, vem logo uma interrogaçãozinha. Então, se a pessoa não controla o WhatsApp, vai controlar o quê? Pelo amor de Deus. Se você não controla a sua agenda de telefone, ela manda em você. O seu telefone manda em você. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que eu acho que esse podcast devia ser o dia todo. Né? Uma das coisas que você que é entrevista, mas uma das coisas que eu sempre falo é: poxa, se você não consegue vencer o WhatsApp, bota teu telefone distante à noite para você não se levantar para pegar. Se você não vence você mesmo, você não vence ninguém. Mas às vezes falta isso, principalmente no pequeno empresário, que é meu nicho. É aquele empresário que tem de 50 funcionários para baixo, que não tem recurso para contratar um psicólogo, que não tem recurso para contratar um RH, e que muitas vezes ele contrata, pega o melhor vendedor dele e diz assim, não, você agora vai ser o gestor de venda, mas o cara não sabe gerir pessoas, o cara sabe vender. Entendeu? Então, assim, eu encontrei força em mim mesmo para sair de um buraco, graças a Deus. E quando eu encontrei o autodesenvolvimento, eu descobri minhas crenças e fui tratar minhas crenças. Eu comia chocolate, eu comia doce, eu comia muito, porque na infância eu não tinha. E isso eu tratei. Quando eu emagreci, as pessoas não sabem, mas eu comia uma barra de cereal à noite, bebia 2 copos com água e ia dormir. Tomava um Dramin para dormir. Loucura. Mas eu queria emagrecer. Doía na pele. Não era o fato de eu estar gordinho. Na realidade, eu não era gordinho, eu era obeso. E emagreci por conta própria. Força mental. Mas ninguém constrói força mental de uma hora para outra. E aí? Como psicóloga, como é que a gente trata isso na empresa? Como é que a gente faz com que um time acredite neles? O Bahia foi campeão em 98, não tinha o melhor time do Brasil. Não tinha jogadores, mas tinha uma mentalidade forte. Você olha o time do Fortaleza hoje, não tem aquele craque de seleção, mas tem uma mentalidade forte. O time é encardido, é enjoado. Por quê? Porque o líder também tem uma mentalidade forte. Então a liderança pesa, não pesa? Como é que a gente trata esses líderes? Como é que a gente faz esses caras influenciar essas pessoas a irem ao melhor? Eu digo que você tem que descobrir o castelo de cada colaborador seu. Qual é o teu objetivo? Você quer chegar aonde? Eu uso a metáfora da montanha. Ali em cima tem o seu tesouro. O que é que você precisa para subir e pegar o seu tesouro? Entendeu? Sim. Tudo isso é muito importante. E você, uma psicóloga que trabalha muito dentro de empresa, o que mais teve aqui, quais são as medidas que podem prevenir
um abalo na saúde mental? Olha as perguntas do pessoal. Como tratar esse assunto em uma equipe onde os gestores desconhecem? Contratar um bom funcionário tem receita de bolo? As pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Sim. Se você quiser responder uma de cada vez, fique à vontade, mas teve muita pergunta, pode ter certeza. Muito E a legal. partir desse podcast você pode ver. Acho que você vai ter que voltar de novo. Então, vou responder um pouco de tudo, né? Vamos lá. Quais são as medidas que podem prevenir um abalo na saúde mental? Você falou aqui algumas, né? Alimentação, praticar exercício, eliminar o sedentarismo. Sim. Eu acho que também é o senso de pertencimento, né? Quando eu tenho um colaborador que ele se sente pertencido à cultura, que ele é importante. Então, assim, eu acho que o feedback é uma coisa muito importante, né? Então, assim, não só o feedback do colaborador para o gestor, mas o gestor para o colaborador. E eu sempre falo, né? O feedback ele deve sempre começar com algo muito positivo. Então, se eu vou dar um feedback hoje para o Paulo, que no início do mês produziu muito bem, mas da metade do mês caiu. Eu vou começar, poxa, você começou o mês muito bem, né? Você é determinado e tal. Olha, eu observei que você poderia melhorar aqui em duas coisas. Por que você não trabalha mais a tua constância? De que forma a gente pode acompanhar essa tua constância de produção? Aconteceu alguma coisa do meio do mês para cá? Então, assim, quando eu vou num feedback que a pessoa já sabe que vai receber algo negativo, ela não sai muito bem daquele lugar. Então, quando eu tenho uma construção também, a comunicação ela é tudo. Então, quando eu tenho uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta e principalmente uma comunicação que eu vou trazer aquela pessoa para mim, que eu vou dizer assim, eu vejo que você se esforça, eu vejo que você, né, tenta, mesmo que aquela pessoa tenha uma produção baixíssima, mesmo que o seu pensamento seja de desligar aquela pessoa. Mas o feedback ele precisa primeiro vir com esse ponto positivo para dar esse senso de pertencimento. Eu acho que esse senso de pertencimento também evita esse adoecimento mental. Claro que a pessoa também precisa fazer esses outros pontos que eu sinalizei, né? Massa. Outra pergunta. Contratar um funcionário tem receita de bolo? Se eu te falar que tem, você acredita? Opa! Olha, tem. Tem um processo que ele acontece, né? O processo seletivo, ele é um processo. Então, a empresa me dá aquela vaga, ela quer um perfil tal, né? Eu encontrei o perfil tal que a minha empresa está precisando. Porém, a minha empresa, ela tem a oferecer um salário X, ela pode pagar esse salário X. O candidato está me pedindo um valor Y. E aí, esse é o momento de mediar, né? Tudo no final ou no início se resume a isso, a valores. Valores pessoais, interesses, né? Sempre é uma troca, né? Então, assim, quando eu entendo a necessidade daquele candidato, eu estou validando ali para mim, né? Anoto que ele não é o que a minha empresa pode pagar. Tá bem longe, a pretensão salarial tá longíssima. Mas é o perfil. E aquela pessoa está procurando um emprego, tanto que veio para a entrevista. Né? Então, olha, inicialmente a gente pode te oferecer tanto. Né? Mas a nossa empresa ela tem esse processo de desenvolvimento. Né? Isso para você fazer uma boa contratação. Né? Porque onde é que uma empresa mais gasta? Contratação e demissão. É caro para contratar, é caro para demitir também. Né? Então, se eu estou pensando numa lógica em que eu quero aquela pessoa, não para ela passar uma chuva na minha empresa, eu quero ela para mim. Então, não posso olhar para esse valor, não posso. É uma pessoa, é alguém que vai executar uma atividade muito importante para a minha empresa decolar. Vamos fazer aqui uma contraproposta, vamos ver aqui um plano de carreira para essa pessoa. Olha, em um ano eu te garanto que 50% desse valor você já vai estar ganhando.
Um exemplo, né? Aí vai da pessoa, não, olha, eu não quero, realmente não dá pra mim. Pronto, ela foi sincera, você foi sincero. Mas quando tem um perfil, tá na faixa. O perfil é mais ou menos isso aí que a gente quer. Aí a pessoa também fica mais ou menos, né? Uhum. Ela fica mais ou menos. Então, assim, a receita de bolo, ela é o quê? É ser empático. É eu exercer essa empatia. Eu me colocar no lugar do outro, mas eu voltar pro meu. E olhar que, poxa, isso é um investimento, isso não é um gasto. Um gasto é se eu contratar essa pessoa agora e amanhã ela não querer ficar. Aí ela vai ser um gasto para mim. Então, tem esse pensamento que eu acho que também precisa ser estruturado, principalmente para micro e empresários, que tem essa coisa de ser poucos colaboradores. E cada um tem um papel muito peculiar na empresa, né? E um papel muito importante também, né? É que o empresário ele tem que entender que por mais que ele tenha 2 pessoas na empresa dele só, é uma equipe, Exatamente. né? E ele precisa cuidar dessa equipe. E, Lara, numa entrevista de recrutamento, por exemplo, de candidato, a gente tem como perceber se o possível candidato vai entrar na empresa só para passar uma chuva? Sim, tem sim. Tanto nas perguntas, né? Por exemplo, a pessoa se inscreveu para auxiliar administrativo, mas ela é formada em nutrição. E é só o que tem. Aí ela chega, eu preciso muito do emprego, perto da minha casa, eu gostaria muito de trabalhar aqui. Aí você começa a perguntar. Aí você pergunta assim, como é que você se imagina? Pergunta clichê. Como é que você se imagina daqui a 4 anos? Como é que você se vê daqui a 4 anos? Ninguém aguenta mais essa pergunta, mas estou dando um exemplo. Aí a pessoa diz assim, eu me imagino na minha clínica, atendendo, fazendo dieta, não sei o quê. Claramente essa pessoa não vai ficar com você. Então, eu preciso trazer alguém, se é auxiliar administrativo, eu preciso trazer alguém que ou está estagiando, ou está finalizando o curso de administração, né, que quer continuar aquela carreira. Porque eu preciso olhar para a minha empresa e entender qual caminho essa pessoa vai trilhar, né, se ela ficar comigo. Se ela não ficar, tudo bem, ela vai passar um tempo e ela vai ter essa experiência aqui comigo para que ela vá para outra empresa e consiga administrar isso com a bagagem que eu vou estar oferecendo para ela nesse momento, né? Então, é uma ponte. Existem muitas pessoas também que olham para o trabalho como uma ponte, né? Eu também há pouco tempo deixei de ser seletista, né? Saí do CLT e agora sou Melhor coisa PJ. que você fez. Exatamente, com esse mesmo pensamento. E você foi a pessoa que me deu esse insight, né? Quando a gente estava conversando e aquilo me provocou muito, né? Então, esse movimento, ele precisa mais do que nunca acontecer de uma forma, uma ponte. Então, eu Uhum. olho para o meu trabalho, que hoje é o trabalho que eu estou, e digo assim, esse trabalho para mim é uma ponte. É uma ponte que eu quero atravessar. É um lugar que eu quero estar, um lugar É que o eu quero... caminho do castelo. Exatamente, é um lugar que eu quero permanecer, é um lugar que eu vou ter muita experiência, é um lugar que eu vou compartilhar as minhas vivências, que tem pessoas super profissionais comigo, éticas. Então, quando você olha para isso independente do cargo. Porque essa pessoa, ela pode não olhar no dia da entrevista, mas no dia que ela começar, ela vai ver. Caramba! Tem tanta pergunta para te fazer aqui que eu lembro assim de aluno. Existe aquele âncora que ele gosta de viver naquela situação. Olha, mas eu passei por muito problema, você não sabe como foi minha vida. Como é que trata isso dentro da equipe? Aquela Tem. pessoa que sempre se sente a vítima. Ou ela mesma culpa os resultados que ela não teve. É. E é interessante porque geralmente essas pessoas, elas se acomodaram, né? E elas querem estar na empresa, que o chefe entenda que ela não se paga, né, como a gente fala, e ela não dá solução, porque a pior coisa que alguém pode fazer para um líder, para um chefe, é levar problema. É eu dizer assim, Paulo, queria te dizer não, mas aquela porta ali, ela tá com problema. Paulo não queria te falar não,
Mas, ó, tá faltando um caderno. Você comprou 5 cadernos, cadê o sexto? Eu não queria te falar, não, mas fulano chegou atrasado ontem, você não viu, não? Ele não tá levando solução pra você. Ele tá só gerando problema e estresse. Isso é tudo que um empresário não precisa. Eu não te falei, não, mas semana passada teve uma situação que fulano falou isso, falou aquilo. Mas, Lara, acontece muitas vezes do empresário forçar, vamos lá, apertar, maltratar psicologicamente para que o colaborador peça demissão para ele não pagar a rescisão. É, Mas a conta, assim, a pessoa precisa. Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu não vou treinar meu funcionário, não, porque ele vai para a concorrência. Pior é você não treinar e ele ficar. Porque você tem uma equipe, né? Eu sempre falo isso: pior é você não treinar e ficar. Mas assim, como é a cabeça desse empresário que tem esse tipo de pensamento? Eu cheguei num MBA que a menina levantou a mão e disse assim: ah, olha, o meu chefe torce para que a gente não bata a super meta, porque a meta ela recebe X%, a super meta recebe X mais Y. Ele torce para não bater a super meta, para não pagar o X mais Y. Como trabalhar? Por que as pessoas ficam nessa empresa? Eu digo que são aquelas âncoras, né? Ah, eu me acostumei com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Por que as pessoas elas têm tanta dificuldade de romper a barreira do medo? é. Aí vem dois medos, né? O medo do empresário de vender, de ter uma, realmente de ampliar ali a sua produtividade, e o colaborador que também não está buscando ultrapassar as suas metas, né? Então, hoje, a gente vive num país, né, com uma dificuldade muito grande econômica. Então, assim, quando a gente volta para o trabalho, o que que as pessoas querem? Eu quero ter um trabalho que pague minhas contas. Pelo menos isso. É Uhum. o que você escuta da maioria das pessoas. Então, muita gente usa isso como realmente um pezinho, né? Caramba, eu não posso me aventurar muito porque eu preciso disso aqui para pagar minhas contas. Não, eu comprei, a minha geladeira tá parcelada 10 vezes. Então, também tem esses medos em relação à vida que eu tenho. Poxa, eu tô aqui, eu não vou pedir demissão, eu não vou sair com a mão na frente e outra atrás. Tem muito isso. Né? Eu fiquei aqui por muito tempo. Então, é como se a ideia de rescisão ainda fosse muito, na verdade, fosse muito ilusória. Né? Eu estou focando realmente no valor, no que eu ganho, no que eu comprei, no celular, na moto, no carro. Né? E o empresário também pode estar voltado para aquele olhar de que eu tenho essa pessoa que funciona, que dá certo, ela não atinge a super meta, ela está ali na meta ali, só na metinha mesmo, tá dando certo. Aqui eu também tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo viajar no final do ano, tô conseguindo viver. Eu não quero mais do que isso. Então é preciso também visualizar essas duas crenças que se juntam, né, dentro do meio corporativo, porque elas se unem também. Né? Como eu sempre falo nas integrações, né? Não é apenas um colaborador que está entrando. São objetivos, são sonhos, é uma vida, atrás dessa vida tem outra vida, às vezes tem uma família que essa pessoa vai sustentar. Então, você une propósitos. Se eu quero crescer com a empresa, eu vou entender que o tempo todo eu vou ser provocada. Se eu quero ficar no meu lugar, tranquila, ninguém vai estar me dando treinamento, porque isso também é um estímulo. Você dizer assim, olha, todo mundo aqui vai fazer treinamento, né, para aperfeiçoar. Você vai estar o tempo todo estimulando. A pessoa vai sair daquele quadrado dela, que às vezes ela já está acostumada a ficar no computador, resolver as coisas. Aí ela, antes do almoço, ela vai ter 20 minutos, pega no telefone, ela vai ver o Instagram, depois ela vai almoçar, depois ela volta, fica meia hora com a luz apagada, depois ela volta, faz o trabalho dela, dá 4h30, tem meia hora para ficar no telefone, depois ela vai embora. Entende? Pergunta agora bem polêmica. Hoje em dia a gente tem no país o país dividido. Metade a extrema direita, metade esquerda a nível de política. O clima organizacional fica aflorado principalmente quando vem época de eleição presidencial e governador e agora de prefeito, que a gente teve recentemente. Como tratar isso dentro das empresas? As pessoas algumas são intolerantes. Eu não toco nesse assunto.
Meu partido se chama Jesus Cristo, eu tenho um pavor à política. Para mim, eu trabalho no meu cenário de que minha empresa tem que produzir independente de quem seja prefeito, governador e presidente. Mas a gente nota que dentro das empresas existe aquela necessidade de eu querer pertencer a uma opinião política e muitas vezes criar um clima que prejudica a empresa num crescimento. Como é que se trata isso? É realmente uma pergunta polêmica mesmo, né? Porque geralmente essa expressão política, ela vem assim como se fosse um rasgo, né? A pessoa está guardando aquilo ali por um tempo, aí quando vem a época da política, a gente vê pessoas que se transformam, né? Então, o que é interessante? Eu acho que dentro da empresa é preciso ter uma coisa chamada integração. Que é o quê? O primeiro dia que a pessoa vai trabalhar, o dia que ela põe o pé na empresa, ela vai fazer a integração. Então, ela vai saber as normas, a visão, o objetivo, né? Ela vai saber os deveres, o que é proibido na empresa, o que gera uma advertência verbal ou uma advertência escrita. Então, se na minha empresa, eu como empresária, coloco que é proibido falar de política e de religião, em qualquer horário, eu estou estabelecendo, pelo menos intencionalmente, um limite. Aí você vai dizer, poxa, você vai estar censurando as pessoas? Elas vão falar em algum momento, vão. Mas ela entende, ela compreende que a diretoria, que o líder, no momento em que ele visualizar aquilo, aquela pessoa vai, pelo menos, ser chamada a atenção, né? Porque é justamente esse ponto que você falou. Você não pergunta, você não desenvolve. Sua empresa ela vai existir independente de qual governo vai estar governando. Né? E aí as suas opiniões, claro que a gente tem, todo mundo precisa ter. Né? Eu estar aqui hoje é um ato político, para mim. Né? A psicologia social ela desenvolve isso. Né? De que existir é um ato político. Então tudo que eu falo, tudo que eu escolho, tudo isso vai acumulando muitas escolhas, porque político é muito além de você estar à frente de um povo, né? Mas é desenvolver também o conhecimento. Então, eu acho que é dentro disso, da integração, né? De sinalizar para o colaborador as normas, as condutas, o que é permitido, o que não é, o que é dever do colaborador. Beleza, a gente não vai pegar no teu pé, mas a horário de entrada é 8 horas, o horário de saída é 17, né? Eu levo muito pro ponto de que o que é mais valioso na minha vida? O que ninguém pode comprar? É o meu tempo. Aí uma empresa vai lá e compra o quê? Minha mão de obra, né? O que eu faço. Aí eu vou chegar atrasada e vou sair mais cedo, todo dia. Não vou entregar nada. O que eu tô fazendo com o meu tempo? Né? Então, eu parto muito do pressuposto de que a pessoa tem que valorizar o tempo dela. E é por isso que ela precisa expressar, né? Se eu chego 8 horas, tenho que bater um ponto, eu estou expressando a qualidade do meu tempo para aquele ambiente, né? É por mim, não é pela empresa, né? Isso eu estou falando empresas que exigem isso, né? E, assim, então não é errado quando a gente contrata um colaborador, a gente listar valores, princípios inegociáveis na empresa. Com certeza. Não é errado isso. De forma alguma. Por exemplo, olha, eu estou aqui te contratando fulano de tal, mas assim, eu quero que você conheça um pouco da nossa empresa. A gente trabalha assim, 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 assado, a gente não permite isso, isso, isso. Porque hoje as pessoas confundem achando que democracia é direito de falar o que quer e não tem direito de resposta, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu detesto fofoca, eu detesto mentira e valorizo muito o respeito lá na empresa. Para você ter ideia, a decisão que a gente toma lá, que eu tomo, ela é compartilhada. Eu ouço. Eu não tomo uma decisão por eu ser dono da empresa ou por eu ter fundado a empresa. Hoje, uma delas eu tenho um sócio. E sócio família, sócio filho. E eu ouço. E quando eu estou errado, eu digo, cara, você tem razão. Eu acho que isso é um ato até de você reconhecer, principalmente porque o empresário ele também tem que entender, Lara, que o jovem de hoje tem uma cabeça que não é a que ele tem. Ou seja, eu até conversei com meu filho, disse, cara, o novo consumidor vai comprar do seu jeito, não do meu. Eu sou do jeito de olhar nos olhos ainda, de conversar, de criar um relacionamento.
Mas hoje essa juventude quer comprar pelo aplicativo, quer comprar de forma online, assistir de forma online. Eu fiz MBA online, todo online, ao vivo, e fiz um MBA presencial. Pô, presencial 1000 vezes melhor, tenho amigos assim, fiz relacionamento, palestrei em colegas, alguns deles são meus clientes, outros eu sou cliente dele, isso gera conexão. Mas hoje as pessoas estão muito acostumadas, e eu vejo as pessoas trabalhando com fone de ouvido para não ser incomodada num clima altamente silencioso. Até que ponto isso é legal? De você ficar em silêncio no trabalho. Quando você fala de um setor, né, que ele é muito administrativo, ele exige muito essa atenção, né? Não vejo um problema específico, né? Tipo assim, mas tem que ter aquele momento em equipe, né? Por exemplo, ter uma reunião de alinhamento, ter essa comunicação, né? De fato, ter esse momento em que você vai vincular com o outro. Você acha que essa reunião de alinhamento tem que ser de quanto tempo? A periodicidade assim, semanal, mensal, quinzenal? Mensal, ou semanal, com certeza. Uhum. Semanal, com certeza. E pelo menos uma vez no dia, trocar uma ideia. E, gente, como é que vocês estão? Seja no começo do dia, seja no final do dia, né? Mas de forma semanal. Eu acho que o alinhamento, que a gente faz assim, um alinhamento mensal, né? Que é as minhas intenções, a intenção do time para o mês. E a gente tem as prioridades, né? As prioridades que são semanais. Existe a nossa realidade que muitas vezes chega a um ponto em que eu preciso focar num determinado objetivo, né? Semana tal a gente bombou vendendo ali seguro de vida, tô dando um exemplo, né? Então, peraí, Você vamos... já tá falando a língua do namorado. E aí é realmente compreender isso, né? Compreender que nesse momento as pessoas estão se preocupando com isso. Por quê? Aí você vai ver, às vezes foi um acidente, às vezes foi uma coisa que... Às vezes foi um ator que sofreu um acidente, enfim. Geralmente esses acontecimentos que também acontecem ali nas redes sociais, elas também, né, manifestam o desejo das pessoas, né? Então, por exemplo, a época de namorado, Dia dos Namorados. As flores, elas vão pro céu, Dia de Finados. Ou as intenções são totalmente opostas, são propostas totalmente diferentes, mas que fazem o empresário vender muito. Né? Então, assim, às vezes é preciso olhar para aquela demanda específica que vai acontecer numa semana e que pode acontecer durante um mês também, né? Uhum. Então, tem várias coisas aí bem interessantes. Como tratar assuntos delicados em equipe? Não me disseram que assuntos são, mas como tratar assuntos delicados? Pronto. Tem um assunto bem delicado, que não é toda empresa que tem, mas algumas possuem. É não ter relacionamento entre colaboradores, né? E aí vamos dar um exemplo que essa pessoa tem 20 funcionários e descobriu que 2 colaboradores dali estão se relacionando. Não sabe como, mas descobriu. Essas pessoas estão juntas. O que é que eu faço agora? Né? É um ponto muito delicado da minha empresa, é uma coisa que eu não admito, é uma coisa... Tá, mas até onde eu posso ir, né? Então, assim, eu sempre pontuo e uso como referência as normas, missões, valores da minha empresa. O que é inegociável para mim? Preciso lembrar essas pessoas. Chegou a hora de lembrar. Se está acontecendo algo fora do que é inegociável para a minha empresa, ou se é um assunto delicado que envolve uma doença, que envolve uma preocupação, ou até mesmo uma discriminação que também acontece, eu preciso voltar para minhas normas, missão, valores e mostrar, gente, olha, porque essa é a forma que ela é sutil, mas ela é muito objetiva. Ela é muito objetiva. Porque eu estou falando da minha empresa, estou falando do que é inegociável para a minha empresa, que na empresa do... mas na empresa do fulano de tal não tem isso. Mas aqui tem. Aqui tem. Eu trabalhei numa empresa que
toda manhã tinha que rezar o Pai Nosso. Aí começaram a bater na minha porta, por que que tem que rezar o Pai Nosso todo dia de manhã, se eu sou crente? O RH não vai fazer nada com isso. Aí eu falei, isso está nos princípios da dona da empresa. Era assim, 18 funcionários a empresa ao todo. Tinha 18 funcionários. E para ela era muito importante. Porque no mês que ela não rezava o Pai Nosso, todo dia ela não batia a meta. No mês que ela rezava, todo mundo rezava, batia a meta. Então aquilo era dela. E aí tem a coisa do pertencimento. O colaborador precisa entender. Né? Não faz sentido para mim, mas pro dono da empresa faz. E aí? É um assunto super delicado, né? Assim, bem delicado mesmo. Eu acho que religião é uma coisa que não se discute, mas é inegociável para mim acreditar em Deus. Tem que acreditar, tem que ter Deus como o Criador, ser temente a Deus é um valor inegociável. Um valor inegociável, um colaborador ele tem que valorizar a família dele. É meu ponto de vista. Se ele não tem uma família que é a base de tudo, como é que ele vai se relacionar com outras pessoas? Ele tem que... Né? Então, eu valorizo muito isso. Acho bem legal, mas bem interessante. Lara, a gente está terminando, indo para o final, e a gente sempre faz um ping-pong, né? Em uma palavra, o que é que você acredita? No ser humano. Um ser humano. Um desafio? O ser humano. Legal. Um lugar? Praia. Uma paixão? Psicologia. Por que você resolveu ser psicóloga? Porque uma salvou a minha vida. Que massa, que forte, viu? Que forte. Lara, se as pessoas quiserem lhe contratar, onde é que ela te encontra? Fala suas redes sociais. Eu estou no Lara Psicóloga, né? @Lara Psicóloga, Instagram. E lá tem os meus contatos, né? A pessoa também pode entrar pelo direct, em contato pelo direct. E lá tem um linkzinho direto para o meu WhatsApp. Muito obrigado por ter vindo. Olha, agradeço. Eu acho que você deve voltar, porque a gente vai abrir, vai ter muito corte, vai abrir para pergunta. É um tema, acho até que se eu fosse mais novo e tivesse num outro momento da carreira, eu queria fazer psicologia, porque eu acho que você precisa entender de gente, né? E eu gosto de pessoas, eu falo com as pessoas no elevador, eu falo para quem... O Uber, o cara tava calado demais, eu disse, ô moço, eu comecei a puxar assim, porque eu não consigo ficar calado, né? Eu gosto de gente, mas muito obrigado de coração por ter aceito o convite. E esse foi mais um episódio do Café com Neime com a psicóloga Lara Calisto. Deixa aqui os comentários, tem o contato dela. Vou deixar aqui no descritivo desse Café com Neime todos os contatos da psicóloga Lara. Gente, ela é um doce de pessoa. Vem comigo, até mais.